Muito bem, amigos do Litoral, nós estamos retornando na sua casa, na sua televisão, no seu comércio, para mais um programa Wellington Andrade pela TV Unisantos, TV Guarujá e também pela TV Itapema. Hoje nós temos nos estúdios a presença do nosso convidado, que é o doutor Eduardo Filete, muito conhecido em todo o litoral e, é claro, vai falar sobre animais. Ele que é professor universitário e também tem uma atuação muito forte aí na filantropia de Santos e região. Mas antes de conversar com o Dr. Filete, eu quero falar com você sobre o restaurante Chopp Halle. Isso mesmo, cozinha internacional, frutos do mar e comida alemã. Tudo com a melhor qualidade e atendimento. 49 anos de tradição. Restaurante Chopp Halle, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1520, frente para o Mar de Pitangueiras. Telefone 3382-1040. Agora sim, conversando com o Eduardo Filete. Filete, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV Guarujá. Eu que agradeço estar aqui na TV Guarujá, né? Sempre gosto muito de vir aqui para o Guarujá. Tenho te acompanhado no canal 12, lá em Santos, né? E é um prazer estar aqui com você nesse dia, porque para poder a gente conversar um pouco sobre veterinário, sobre alguns assuntos da região aí, né? É isso aí. Bom, primeiro eu quero saber se é formado por qual universidade? Quando eu formei, só tinha universidades federais e estaduais. Certo. E os vestibulares eram todos no mesmo dia. Ou seja, você podia fazer vestibular em janeiro e julho, uma universidade só. Porque Viçosa era junto com a USP, que era junto com a UFEN, que era junto com o Federal do Rio. Não era como hoje, que são datas diferentes, não, né? Não, já mais fácil, eram datas diferentes. Então você só tinha uma alternativa por semestre. E eu formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fui um privilegiado, né, que era uma universidade rural enorme, certo. A maior fazenda universitária da América do Sul, né? Eu formei lá, entrei com 17 anos, entrei muito novo, né? E apesar de ser um vestibular bem concorrido, né? Consegui entrar na Federal Rural do Rio de Janeiro e fiquei 5 anos lá, onde eu agradeço a Deus por ter conhecido aquela universidade, que foi muito bom para minha formação, apesar que na época também eu não... Você nasceu em Santos? Eu não sou de Santos, sou em Santos. Meus avós são italianos, né? Teu irmão também é veterinário, não é isso? O meu irmão formou 2 anos depois. Vocês trabalham juntos? Trabalham junto. A Clínica Filete trabalha eu, meu irmão e mais outros médicos e mais enfermeiros, funcionários. Você é nascido em Santos, né? Nasci em Santos. Tá. Bom, vamos ao seguinte, vamos então orientar a população aí. Percentual de animais que você recebe na sua clínica. Claro que eu acho que em primeiro lugar é cachorro, né? 60% de cães, 25% a 27% de gatos. O resto de animais silvestres, se divide em papagaio, ferret, que é aquele tipo uma lontrinha, né? O ferret, tipo um esquilinho. Tem cobra também, não tem? Não, mas assim... Mas aí a cobra que vende já não é silvestre, já é... É silvestre também, já cai como silvestre ou exótico, né? Mas então, vamos supor, de 15% a 20% de silvestre e exótico. Papagaio, cobras, camaleões, esquilos, porquinho da Índia, passarinhos, papagaios, araras, né? Vamos falar primeiro do que mais tem, que é cachorro, que o pessoal que está em casa aí, 60%, como você mesmo falou, é cachorro e mais 20%, 30% de gatos. Eu acho que os 10%, que é o número de acesso significativo, é porque pouca gente atende. Então não tem tanto animal silvestre assim com as pessoas. Mas como pouca gente atende, acaba vindo pessoal de Bertioga, Guarujá, São Vicente, com esse tipo de referência, pet na empresa. Né? Agora, então vamos falar primeiro do animais, dos cães. Quais são os principais problemas que chegam na sua clínica? Olha, chega de tudo, né? Chegam muitos atropelados por ser uma clínica 24 horas. Hoje em dia, muita doença do carrapato, né? Carrapato pica o cachorro, morde o cachorro e transmite um protozoário, né? Que pega todas as células do sangue, causando anemia, causando baixa de plaquetas. Aqueles sintomas não tem nada a ver, mas mesmo sintoma da dengue, né? O cara fica com trombocitopenia, baixa de plaqueta, tal. E depois pode dar problemas hemorrágicos. O cachorro pode ter hemorragia no corpo todo e vir a óbito. Então hoje doença do carrapato, o cachorro chega desanimadinho, faz um exame de sangue lá, doença do carrapato, atropelados, vacinação, que é muito importante, vermifugação, consultas de rotina
E dermatologia também, muito cachorro problema de pele, né? Cachorro com micose, com sarna, quando pega da rua, enfim. Além dos atendimentos de cirurgias, né, castrações, cirurgia de catarata, que nós temos uma referência em catarata canina, animais que estão... Catarata canina, né? Catarata canina. E aí coloca um... É igual? Tem duas técnicas. É parecido com o ser humano? Igual. Tem duas técnicas. A técnica de colocar lente e a de não colocar lente. Certo. A gente dá preferência por não colocar lente, porque o cachorro não precisa ler um jornal, não precisa ler uma internet e tal. Então, como o cachorro não precisa ler, o cachorro, por exemplo, nós temos 3 receptores para cor, ele só tem 2. Então, eles seriam meio daltônicos, entre aspas, né? Então, o cão, ele vê o vermelho, ele vê o azul, mas ele não difere os tons. Por exemplo, um azul claro para ele e um azul escuro é a mesma coisa, porque ele tem 2 receptores de cor. E nós temos 3, o ser humano. Então, ele é vamos supor, para a visão, ele tem uma visão menos completa que a nossa. Uma audição muito melhor. Ele vê que cor o cachorro? Ele não distingue os tons. Não distingue. A sua jaqueta cinza, se fosse cinza escuro ou cinza claro, para ele tudo a mesma coisa. Não define. Isso como é que fizeram? Fizeram testes, colocando vasilhas de várias cores e de várias tonalidades, com a vasilha azul, a comida que ele não gostava, a vermelha que ele gostava, comida igual. Então ele ia direto na vermelha. Aí colocava uma vermelha mais clara, ele ia do mesmo jeito. Certo. Então ele não conseguia distinguir, né? Então o que acontece? O cão, ele não tem... E também não precisa ler. Então o cão enxergando de pé, assim, enxergando normal, já tá bom. Certo? De longe. Então a gente não coloca tanta lente porque o cachorro não precisa dessa perfeição visual como o ser humano. Mas já coloquei lente também. Clientes muito detalhistas, cachorros que praticamente viviam com a pessoa, conviviam em banco, restaurante com a pessoa que viajava o mundo inteiro com o cachorro, e a pessoa quis que a gente colocasse a lente no tricolar, não tem problema, colocamos a lente também. Outra coisa, aquele é um chip que chama? Chip. Para identificação, vocês colocam lá também, não? Todo cachorro que viaja para o exterior, Wellington, ele é obrigado a colocar chip. Então, se você for para Portugal, Espanha, mudar com a sua família e levar o seu cachorro, seja por 6 meses, 1 ano, 1 mês... Mesmo a passeio. Você tem que colocar o chip, entendeu? Porque é viagem internacional. Alguns cães já vêm com chip. Já vem chipado. E nós temos um aparelho de leitura. Você tem um aparelho de leitura. Certo. E as zoonoses da região deveriam ter também. Que quando o cachorro fosse apreendido, passaria o tal... E se o cachorro tivesse... O meu cachorrinho tem. Então, o cachorro tem. Então, se ele foge e cai na prefeitura, infelizmente, né? A gente fala, e o profissional da prefeitura tem profissionais excelentes, mas eles têm que ver que, infelizmente, ninguém vai rastrear. E se passasse aquilo ali... E rapidamente tem o endereço do dono, o telefone... O Wellington Andrade ligava o Wellington, era menos um que estava lá, de uma certa maneira. E muitas pessoas também que soltam os cães no Guarujá, quando vêm nos feriados, ou os cachorros se perdem, ou soltam os cachorros propositalmente aqui no Guarujá, essas pessoas serão descobertas. Porque às vezes o cara esquece que tem chip, você passaria o rastreador chip, fulano... E até punido, né? Por abandono, né? né? Hoje é crime. Você como advogado que você entre as suas inúmeras qualificações, eu sei que você é advogado também, e que você sabe que hoje é crime, né? Você judiar de um animal, largar na rua, você pode até responder... civil e criminalmente. Criminalmente. Né? Agora, e os gatos? Os gatos, eu andei lendo, Filete, que as sociedades mais desenvolvidas, na Europa, por exemplo, optam muito mais por criar gatos. Eu queria que você fizesse uma correlação aí dessa questão de sociedade mais desenvolvida ou menos desenvolvida e da questão da criação de gatos. Porque o gato é mais independente, é isso? Eu tenho 2 livros publicados. Sobre isso? Não, um é sobre medicina veterinária, com a Abril, que eu fiz em parceria com a Claudinha Duarte, que está hoje na AT Revista, né? Certo. E o outro eu fiz um livro sobre o mundo fascinante dos gatos, né? E isso aí eu já comentava algumas coisas para gato, para pôr óleo na comida, azeite ou esses óleos para evitar bola de pelo no estômago. Comentava também sobre o número de gatos que está crescendo. Então hoje, Wellington, nas grandes cidades, que são as cidades que geralmente Santos, Curitiba, o eixo sul-sudeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais, são a parte que tem mais animais por habitantes. Então, como o nível da Europa, Estados Unidos, Canadá. E hoje a gente verticalizou as cidades, né? As cidades estão verticalizadas. E com isso, o espaço diminuiu. Então a pessoa quer ter um aquário, quer ter um computador e quer ter um bichinho. E o cachorro, que sempre vai ser o cachorro, sempre vai ser o melhor amigo do homem, ele exige uma dedicação um pouco maior das pessoas. Porque você... E espaço também, espaço. Né? E também a pessoa, às vezes, tem um cachorro, tem que sair com ele na rua, tem que dar carinho, senão o cachorro deprime, faz aquelas alergias de
psicogênicas, fica se lambendo todo, porque fica sozinho em casa o dia todo largado, nasceu um novo ente querido na casa, um bebezinho largado, um cachorro, ciúme e tal. O gato, ele é muito mais independente, até porque ele dorme de 12 a 14 horas por dia, né? Então ele é muito mais tranquilo. Então ele aceita você chegar à noite em casa, 10 horas da noite, e ficar vendo televisão com ele no computador até meia-noite. Boa. Então o gato é um animal que precisa de menos espaço, embora a ração dele por quilo seja mais cara, ele come muito menos, então é mais barato, tem menos doença. E menos atenção. É mais higiênico e menos atenção. E o homem moderno hoje está correndo, trabalhando muito, computador, Facebook, e-mail, tal, não dá tanta atenção. Então o gato dá mais atenção para você que você para ele. Então hoje em dia o gato se enquadra melhor para esses apartamentos de kitnet, no modo de vida, né? No modo de vida. Por isso que o gato hoje, nos Estados Unidos, no Canadá e na Alemanha, já passou o número de cães. E no Brasil nós estamos chegando perto, entendeu? Agora, você falou que atende vários animais silvestres lá. Eu notei que quando tem algum problema em Santos e região, a sua clínica é acionada até pelas autoridades quase que de forma imediata. Você, o Aquário aqui do Guarujá também, o Heitor, que também colabora também com as autoridades. Fatos assim diferentes. Eu queria que você falasse primeiro do urubu. O urubu foi recentemente, né? Que teve um urubu, parece que quebrou a asa. Foram 2 urubus. Foram 2? Um bombeiro me trouxe na clínica. O bombeiro me levou na clínica para tratar e eu tratei depois. Como é que é o nome do urubu? Eu pus o nome de eu pus o nome de Rambo e eu pus o nome de Neguinho, Neguinho, né? Entendeu? Funcionário que põe nome, né? Eu não estou muito assim de ficar dando nome para os bichos que vão lá, mas os funcionários sempre põem. É porque fomos lá dar comida e tal. Então o Rambo, o cara me trouxeram do bombeiro, foi pego em São Vicente, machucado, e como é um animal que é protegido por lei, porque ele come a sujeira, né, ajuda as cidades, o Rambo, ele quebrou uma asa e uma pata, aí nós entalamos lá, ele ficou 3 meses na clínica, e comendo carne e tal, e ficou bom e não soltamos ele, até as televisões locais divulgaram e tal, enfim. E o outro foi um que estava perto da universidade ali, daquele nicho de universidade. Mesma época também? Não, depois de 1 ano. Tá. E estava jogado ali na rua, perto da Oswaldo Cruz, por ali. E 3 dias ali, uma mulher foi tentar pegar, tomou uma mordida, tomou uma bibicada, tal, chamou o bombeiro, aí o bombeiro não chamou. Meio ambiente, aí não podia, que não é de sexta para... Você já trabalhou no serviço público, você sabe como é que é. Embora tenha pessoas eficientes, mas sábado e domingo a máquina para, né? Pode ser que o prefeito, a prefeita não pare, mas para tudo e fica difícil, né? Às vezes fazem propaganda, estamos castrando 300 animais, estamos pondo tapete vermelho para o cachorro, mas sábado e domingo não funciona. Aqui tem muito feriado, não funciona. À noite não funciona. Então, se o telespectador aqui, inteligente, 8 horas por dia, você multiplica por 24, em cada uma que você divide em cada 1 hora que você, em cada 3 momentos que você precisar durante o dia, você não vai achar não vai achar 2, vai. A zoonose trabalha 8 horas por dia. Quer dizer, o dia tem 24 horas, quer dizer, de cada 3 acidentes que você tiver, 1 você vai achar eles, 2 não. Por causa do horário de funcionamento, concorda comigo? Tá. Se não funciona feriado, sábado, domingo, o que acontece? Acontece que cada 5 vezes que o cara tem uma procura, ele vai encontrar um profissional público. 4 ele não vai encontrar. Por isso que eu sou contra o excesso de propaganda de algumas prefeituras no serviço público. Põe atrás de ônibus, a zoonose melhorou, uma veterinária bonita lá, eu sou contra. Porque melhorou... Contra a veterinária bonita? Não, a favor da veterinária bonita. Sou a favor da mulher em geral. Sou contra o excesso de propaganda, porque o prefeito, ele tem que ter condição, o secretário do meio ambiente e secretário de saúde, porque no Guarujá ela é vinculada à secretaria de saúde. Certo. Em São Vicente, secretária de saúde. Em Santos é vinculado ao meio ambiente, né, que na época do Odílio ele tirou, pôs para o meio ambiente. Então o que acontece? É uma discussão se a zoonose é meio ambiente ou saúde pública. Eu acho que é mais saúde pública, né? Mas enfim. Os 2 casos. Os 2 casos eles se enquadram, né? Então uma secretaria com menos atributos puxou lá em Santos, né? É uma coisa também louvável. Mas o que acontece? Então, você tem, de cada 5 momentos que o telespectador procura, ele só vai encontrar 1. Porque ele não vai encontrar nas 16 horas durante o dia, sábado, domingo e feriado. Quer dizer, na verdade cai tudo para entidade privada. Muitos não atendem, muitos estão fechados nesses dias também. Então acaba que você vira referência, né? E você tenta fazer o melhor, mas às vezes também é uma loucura, né? Que você já está sobrecarregado com o cliente, com cirurgia, e ainda vem um animal de emergência que o serviço público não captou e você tem que fazer a função pública. Mas eu faço com muita lealdade, né? Mas eu sempre cobro do serviço público que melhore, né? Porque não adianta passar tudo para entidade privada
privada e eles ficarem lá mais tranquilos, né? Certo. Bom, a gente está conversando com o Filete. Filete tem, quem conhece o Filete pessoalmente sabe que ele conversa e conversa bem, né? E conhece do traçado aí, é um profissional qualificado na área que ele atua. A gente vai a um rápido intervalo, mas a gente vai voltar a conversar com o Filete no segundo bloco, tá bom? Também, tá ok? A gente volta já. Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios. A Proplastic fica na Avenida Tiago Ferreira, número 286, em Vicente de Carvalho. Telefone 3343-3133. Proplastic, aqui tem tudo. Nós estamos retornando então para o segundo bloco do programa Wellington Andrade, pela TV Guarujá, pela TV Unisantos e também pela TV Itapema, já agradecendo aí antecipadamente a sua audiência. Hoje um programa especial aqui com Eduardo Filete, pessoa muito querida e conhecida em toda a região aqui no litoral. Filete, nós falamos bastante aí sobre animais silvestres, o cão, gato. Agora, teve um leão também que você andou tratando, um leão lá de São Vicente, não foi? O leão foi do Horto, né? Faz um tempo, ele chegou pequenininho e ele chegou com uma doença chamada ractismo, que é, lógico, que para dar o diagnóstico tem que bater várias chapas e tal. E o leão estava comendo só carne. E você sabe que a carne, Wellington, só tem proteína. Mas o cálcio você encontra no leite, nos ovos e tal. E o cão só comia carne. Então ele teve um desbalanceamento. Ele comeu muito fósforo e pouco cálcio, certo? Ou seja, ele cresceu prédio, mas não teve alicerce. E ele entortou todo e não conseguia mais andar. E aí ele fez uma fratura patológica. O que é uma fratura patológica? Fratura patológica é quando o osso está fraco e qualquer tombinho você quebra. Certo? Seria uma pessoa da idade de ouro aí que está com falta de cálcio nos ossos, osteoporose, né? Osteoporose, e que é um problema de saúde pública. No caso não tem nada a ver, mas seria para o telespectador entender melhor. A pessoa está com um ossinho fraco, não está tomando cálcio, não toma leite, não toma solzinho e de repente a pessoa escorrega e quebra um fêmur. Voltando para o animalzinho, é diferente. O animalzinho está em crescimento, o crescimento do leão é muito rápido. E na selva ele come carne, mas come as vísceras que de um veado, de um antílope e tal. E as vísceras têm cálcio. Os ossos também têm cálcio. Mas lá o pessoal só dá carne moída, peito de frango, tal. O que aconteceu? O leão desenvolveu um ractismo. Ele ficou um mês internado lá, tomando soro com injeção de cálcio. Soro na veia. Soro na veia todo dia. E começou a ficar mais forte, dava aquelas... Nós chamamos que pôr uma luva de boxe nas patas dele, porque ele não mordia, mas dava umas pancadas que é tipo um cachorro de 20 quilos, entendeu? Quer dizer, mas com uma força descomunal, né? E até hoje, quando eu vou naquele horto lá, ele me encara, o leão. Né? Ele me encara, mas ele... É engraçado, que as pessoas ele fica nervoso. Comigo ele me encara assim, fica olhando, acho que ele lembra, né? Você chegou a ver aquele filme? Elsa, né? Elsa, filme antigo? O que você achou daquele filme? É muito bom, né? Mas eu não teria coragem de estar na jaula do leão hoje em dia, não. E aquela que postaram na internet, que se separaram e o leão... você chegou a ver essa imagem? Adoeceu, não é isso? Não. Depois a dona voltou, 10 anos depois, e o leão reconheceu. Eles na conhecem. África. Eles conhecem, as pessoas conhecem. O elefante, o leão, o cachorro, eles têm memória muito grande, eles têm memória, eles conhecem. Se você fizer alguma coisa com eles podem depois te pegar lá na frente, se você for bom para eles e tal. Mas, tipo assim, eu nunca me arrisquei, por exemplo, o tratador falou, vamos entrar um dia lá para ver se reconhece, mas eu acho que... Melhor não testar, é melhor não testar, né? Entendeu? Não vamos esquecer que é um animal selvagem, né? Com certeza. Se pega domador no circo, né? Quanto mais um veterinário que tratou deles há muito tempo e dava injeção nele e tal, talvez... Aliás, hoje já não pode mais nem circo, né? Animal, né? Hoje tem uma lei em Santos, em várias cidades, Guarujá, que não pode ter mais animal de circo, porque eu acho que assim, o circo tem que ser tipo circo só, assim, circo com artistas, mas não palhaço, malabarista, né? Mágico. O Filete, você é professor universitário também. A gente está falando para um público, tem um público, né, que tem mais idade e tem um público jovem também, que é interessado quando o assunto interessa. Como está falando de animais, todo mundo hoje gosta muito de animais, principalmente cachorro, gato. Para quem está assistindo agora, para o jovem que está assistindo, que perfil que ele deve ter
para ele saber se ele tem ou não a vocação para ser veterinário? Eu acho que tem que gostar de estudar, gostar de ciências biológicas e gostar de desafio, né? Porque o animal chega na sua empresa, na sua clínica, no seu consultório e você não sabe o que ele tem. Então a pessoa vai te passar uma informação nem sempre que chama anamnese, nem sempre verdadeira, porque a pessoa às vezes não fica em casa, então ela não te passa tudo o que está acontecendo. Às vezes a empregada sabe mais, ou a dama de companhia, a sua pessoa que trabalha com você, né? Chama de empregada meio forte. A pessoa que trabalha com você sabe muito mais do cachorro que você mesmo, mas você mesmo que leva. Alguns mandam o funcionário que às vezes sabe mais do cachorro. Mas então você tem que interpretar aquilo, fazer os exames necessários. Hoje em dia a veterinária evoluiu muito. Quando eu comecei, eu tinha um raio-x comum, hoje são o raio-x digital. Digitalizado. Hoje tem ultrassom, na minha clínica eu tenho 2 ultrassons, então exame de sangue, então você cresceu muito. Quando eu comecei, para você tirar coletar um sangue do cachorro era uma briga que o cliente não entendia. Para você fazer um ultrassom não existia ultrassom nem para ser humano. Então eu peguei uma época muito mais difícil, tá? As pessoas cobravam muito menos. Mas tem muito veterinário hoje que se pegasse aquela época ia ser muito complicado, porque hoje a gente tem muito mais exames e tal. Então eu conheci numa época muito mais difícil. Facilitou hoje o diagnóstico, O né? diagnóstico e consequentemente o prognóstico. Você como advogado pega uma causa e fala, sua chance de ganhar é 20%, é 80%. Você não vai iludir o cliente. Então hoje em dia você pega um gato e fala, seu gato está com lesão renal. Um contrato de meio, né? Por exemplo, eu atendi outro dia muito simpática a sua esposa, né, no consultório, e ela levou um cachorro lá com um problema de doença do carrapato. Eu falei, tá numa fase boa, mas se a gente passar por aqui... Da minha sogra. Da sua sogra, desculpa. Se passar para a outra fase vai ser complicado. Então temos que torcer para a primeira semana o animal não convulsionar. Realmente aconteceu tudo isso. Foi feito o diagnóstico antes de chegar o exame de sangue, mais ou menos o diagnóstico... meio assim, o que a gente achava, realmente o exame confirmou, nós já estava tratando desde o dia e tal. Então hoje não pode esperar, não pode, os mais novos, eu sempre falo isso, quando eu estágio e tal, falo, você tem que trabalhar igual eu trabalhava 28 anos atrás, tentar aprender... Tem que ter o feeling também, tentar diagnosticar qual é o problema e se embasar depois com os exames. Confirmar. Mas esses 2 dias até o exame chegar, ou essa meia hora pode ser fatal. A diferença entre a vida e a morte, o exame hormonal demora uma semana para ficar pronto. Então, você tem que mais ou menos se embasar naquilo, né? Para você ter uma coisa que não vai fazer mal para o cachorro e já possa sair melhorando na tua suspeita clínica. Não vai esperar chegar o exame e deixar o cachorro mal, né? Ou o gato. Faz alguma coisa já para isso. Exatamente. Né? Exatamente. Agora, ô Filete, você dá aula em 2 universidades, você dá na Unimes e na Unisanta. Na Unimes agora eu fui diretor lá, agora eu estou afastado de lá porque, embora eu tenha amizade com a família Viegas, muito grande, estive outro dia no Museu Pelé com o pessoal da Unimes lá, com a Renata, minha amiga, tudo, que eu mando um abraço, mas eu estou só na Santa Cecília porque eu também estou com um curso de auxiliar de veterinário na minha clínica, que eu sou diretor, terças e quintas, né? Até tua esposa viu muita gente lá no dia, mas eram muitos alunos, né? Que estavam subindo para o outro andar. Né? Você dá aula lá também? Eu tenho um curso de auxiliar de veterinária, onde eu formo mão de obra, porque na minha época só tinha faculdades federais, então tinham poucos veterinários, e hoje tem muitos veterinários, tem faculdade até de meio período aí, que as pessoas estão... Então pode ter hoje um auxiliar de veterinário, é isso? Eu tenho um curso lá que é terça e quinta, das 8 às 9h30 da noite, um curso de 1 ano, mas que ele, 6 meses abre vaga, onde eu ponho pessoas lá e nós passamos o básico de medicina veterinária para dar mão de obra pronta para o colega que não existe. Legal. Então criamos uma profissão que existia que não existia o cara aprendia na prática. Nós criamos o auxiliar do advogado, que o cara aprende no teu escritório e amanhã depois ele pode formar em direito ou não. Mas o cara que vai lá despachar uma coisa para você no fórum e tal. Eu criei essa profissão dentro de uma profissão que já existia, mas não era regulamentada. Agora, qual o perfil hoje dos seus alunos, né? Jovens que querem fazer veterinária, pessoas de meia idade que querem cuidar dos seus cães. No meu curso. Vamos falar do curso. No teu curso primeiro, então. Jovens que querem ver se gostam de veterinária, então querem ficar 1 ano lá dentro para ver se é aquilo que eles querem para a vida toda, né? Um teste de aptidão. Porque eu acho que... Na prática, né? Você 17 anos, você ir para uma faculdade, né? É difícil. E você com 17 anos escolher a profissão que você vai levar para o resto da vida. Por isso nós temos muitos profissionais de diversas áreas frustrados. Porque
Porque com 17 anos você tomar uma decisão dessa, né? Que todo mundo te força. Muito importante. Muito importante. Então, até que hoje fazem-se 2, 3 faculdades, eu fiz mais de uma. Não, eu entendi. Mas assim, às vezes aquela cobrança da família, e não importa se o filho entra com 17, com 18, com 19, importa o que ele faça para a vida toda. Porque você sabe que como direito, como a veterinária e medicina, são profissões espinhosas também, né? Onde você tem que trabalhar muito, exige muita explicação todo dia. Então, se você não gostar, não levantar todo dia e falar, pô, eu adoro o que eu faço, como eu faço isso há 28 anos, né? Eu peço 2 coisas para Deus, né? Para proteger a minha família com saúde e para que eu sempre tenha aquele mesmo ânimo de levantar da cama como eu sempre levantei e gostar do que eu faço, cara. Agora, hoje, Filete, qual é o percentual, agora partindo para Unisanta, no caso, Unisanta. Né? Unisanta eu sou professor lá de biologia. Eu dou a fisiologia médica. Tá. Então, só um pouquinho. Qual é o percentual hoje? São mais homens ou mulheres que fazem alunos biologia, ou alunas? Biologia mais alunas. Mais mulheres? Mais mulheres. Que percentual, mais ou menos? 70% de mulheres 70, e 30% de homem. Chato aguentar essa mulherada, né? 70% de mulher na turma é bem chato, né? As turmas são com quantos alunos, geralmente? As turmas são 50 alunos. 50 alunos. Sim. Hoje a mulher está bem inserida no mercado, né? E qual é a expectativa que você sente? Lógico que esse contato seu de um profissional já consagrado na região, o aluno tem aquela receptividade. Mas o que você aprende com seus alunos também? Eles têm muita expectativa, né? Porque eles te veem com muita humildade, eu vou falar isso, eles te veem na televisão. Tipo, ano passado eu fui convidado para dar palestra lá em Barcelona, no Congresso Sul-Americano. Esse ano eu fui para o Chile, foram 8 veterinários escolhidos do Brasil, eu fui para o Chile. Não, para a Argentina, desculpa. Ano passado eu fui para o Chile. Então eles têm essa expectativa. E eu também sei que é muito difícil você dar aula hoje em dia, porque você tem 50% interessado e 50% que está ali porque é obrigado a estar. Então eu já faço, eu não podia falar isso aqui no ar, mas eu vou falar, viu, Wellington? Eu já faço um contrato com o aluno, eu já falo no primeiro dia de aula, olha, eu não quero me dispor com o aluno e tal, eu vou passar a lista, se tiver 20 alunos e assinar 40, tá tudo bem para mim. Eu quero que fique 20 alunos aqui para aprender. Não me enche o saco. Isso. E eu só dou a matéria que eu dou no caderno, eu dou muita matéria, mas eu não dou matéria de livro e tal. Eu pego vários livros, resumo e dou uma aula com audiovisual e tal, mas eu só pergunto o que eu dei na aula. Então, se a pessoa pegar o meu caderno e estudar, né, tudo, ela vai conseguir tirar nota. Mas também eu não dou nota para fantasma. Se o cara tirar 5, 5, 5 e na última ele tirar 4,5, ele vai repetir. Por quê? Porque se ele não foi na aula, ele repete. Agora, se a pessoa é dedicada e eu entender que ele tem uma dificuldade naquela matéria, eu vou aprovar. Um conceito. Eu aprovo por conceito. Mas agora, eu não dou conceito para fantasma. Pode ser bonito, feio, eu não dou conceito para fantasma, entendeu? Agora, quanto tempo já de formado você tem, Filete? Eu estou fazendo agora, em fevereiro de 2015, eu estou fazendo 28 anos. 28 anos. 27 em Santos, 1 nos Estados Unidos estudando. Qual foi a sua experiência nos Estados Unidos? Muito boa, né? Vi uma veterinária diferente, mais modernizada para a época. Mas hoje, aquela medicina que eu vi lá hoje está ultrapassada. Porque há 27 anos o Brasil, a França, a Argentina, a Europa, são países muito iguais na veterinária. Porque tudo que chega lá, daqui a 6 meses está aqui. Então, são muito iguais. Depende do profissional se dedicar e ir atrás de conhecimento, né? Agora, hoje, então, no Brasil, e com tantos... Você acha que ainda há mercado para o médico veterinário? Para novos médicos? Veja bem, abriram muitas faculdades, né? Ou até tem faculdade noturna e tal. Eu sou meio contra, quando eu vou na associação, eu sou meio contra essas faculdades de meio período, porque eu não faço direito 2 horas por dia, eu faço direito 4 a 5 horas por dia. Então eu sou contra essa redução de carga horária, né? Mas hoje em dia está muito mais fácil. Mas também o campo é bem mais espinhoso, porque já tem muitas clínicas nas cidades e muitas clínicas com bom conceito. Então, para o cara entrar, lógico que o bom profissional sempre tem lugar, mas está muito mais difícil do que eu comecei, porque tem muita gente já bem estabelecida, né? Doutor Eduardo Filete, veterinário, professor universitário, obrigado pela sua presença no nosso programa. Foi um prazer, espero retornar outras vezes e estamos acompanhando você lá em Santos pelo 12. Tá ok. Bom, agradecendo a Deus então sempre em primeiro lugar, nós vamos colocando ponto final mais um programa Wellington Andrade. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção e até o próximo programa. Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios.
A Proplastic fica na Avenida Tiago Ferreira, número 286, em Vicente de Carvalho. Telefone 3343-3133. Proplastic, aqui tem tudo.